Olá, eu sou a professora Brigitte e hoje nós vamos falar sobre a parábola dos dois filhos. Essa parábola se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 21 e versículos de 28 a 32. Vamos lá? Mas antes de contar a parábola em si, eu vou fazer uma breve retrospectiva para a gente entender por que Jesus contou aquela história. Jesus viveu 33 anos. Aos 30 anos, ele começa a vida pública dele. Ele escolhe os 12 discípulos e eles vão pela Terra Santa levando a palavra de Deus. Às vezes, Jesus ficava bem quietinho, sozinho, fazendo oração a Deus. Às vezes, ele ensinava aos discípulos. E às vezes, ele falava a grandes multidões. A vida dele foi muito agitada nesses 3 anos. Mas agora, ele se prepara para entrar em Jerusalém, uma das maiores cidades do mundo, e se dirigir ao Templo de Herodes, também uma das maiores construções do mundo. O que será que aconteceu lá? Jesus, ele entra triunfante em Jerusalém. As pessoas, quando viam que Jesus estava chegando, começavam a jogar as vestes no chão para Jesus passar por cima. Jesus estava montado num burrico. E ele vai entrando sendo saudado pela população, que pega folhas de palmeira e fica gritando de alegria por ver Jesus. Naquela época era a época de Páscoa, era uma época de alegria. E Jerusalém estava lotada de gente. Mas parece que algo muito mais grandioso ia acontecer ali. Quando Jesus passa pelo portal da cidade, as pessoas vão se amontoando. Aí quem não conhecia perguntava: quem é esse? É Jesus. Ai, o profeta da Galileia. Ai, que felicidade, ele está aqui também. Eu vou poder conhecer. E aí fizeram uma grande festa para Jesus. E Jesus ficou muito feliz. Mas ele tinha que ir até o templo. E aí ele foi em direção ao templo. Como é que vocês imaginam que seja esse templo? Ele era muito maior do que a gente possa imaginar. Vocês viram o tamanho desse templo? Ele era muito grande. As pessoas adoravam ir lá porque era um evento ir para esse templo. Então, imagina só, isso na época da Páscoa, cheio, cheio de gente. O que será que Jesus encontrou assim que entrou no templo? Quando Jesus entra no templo, ele percebe que a casa de Deus estava cheia de gente vendendo e comprando coisas. Mas como assim? Que absurdo! Isso não é lugar para fazer isso. As pessoas vendiam principalmente animaizinhos que iam ser sacrificados durante a Páscoa. Mas eles podiam fazer isso lá fora, mas não, eles faziam lá dentro, eles tinham permissão dos sacerdotes fazendo lá dentro. Jesus ficou tão chateado com aquilo que ele fez o que era certo e não o que era legalzinho, o que ia ser popular. Jesus simplesmente expulsa os mercadores do templo. Eles falam: saiam já da casa do meu pai. Isso não é lugar para fazer negociação. E aí, inclusive, ele derruba as bancas. E aí as pessoas ficam: nossa, como Jesus está bravo, eu nunca vi ele tão bravo. E ele ficou realmente muito bravo. Ele tinha razão, não tinha? Depois que foi restabelecida a ordem, ele começa a falar com as pessoas que estavam ali. E várias se aproximam dele para serem curadas. E Jesus continua curando as pessoas. E ficou cheio de gente em volta. E Jesus aproveita para ensinar cada vez mais a palavra de Deus. Vocês veem quantas pessoas estão ali? Simplesmente, quando as pessoas souberam que Jesus estava ali, elas foram se aproximando e se transformou numa grande multidão. Mas tinha gente que não estava gostando nada do que estava acontecendo. Quem será? Os sacerdotes e anciãos, que eram consideradas pessoas importantes do templo, eram as pessoas que administravam, que decidiam tudo ali. Eles souberam da história, primeiro dos vendilhões, dos mercadores, depois que Jesus tinha curado pessoas e que estava pregando no templo, e eles vieram ver o que estava acontecendo. E aí perguntaram para Jesus: com que autoridade você acha que você está fazendo isso? Que autoridade será a gente? Ora, com que autoridade? Com a autoridade do Filho de Deus. E Jesus resolve contar a eles a parábola dos dois filhos. E ele pergunta para eles: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos e ele fala para o primeiro: filho,
Hoje você vai trabalhar na minha vinha, vinha onde cresciam as uvas, que faziam o vinho, o suco. E o filho disse: Ah, eu vou sim. Mas não foi. Só disse, mas não obedeceu. Então o pai chamou o segundo filho e fez a mesma proposta. E o filho foi bem honesto, ele disse: Não quero. Mas depois ele pensou e decidiu que não era assim, que se tratava um pai. E aí ele foi, porque ele se arrependeu. E aí Jesus pergunta para os sacerdotes e anciãos: Qual dos dois filhos fez a vontade de Deus? Todo mundo disse: O segundo. Foi aí que Jesus falou uma coisa muito impactante para eles. Ele disse assim: Sabe aquelas pessoas que vocês consideram inferiores porque vocês se acham muito importantes? É muito mais provável que ela entre no reino dos céus do que vocês. Eles ficaram super chocados. E aí Jesus continuou e disse assim: Sabe o João Batista? Quando ele veio trazer a verdade para vocês, vocês não acreditaram nele. Mas essas pessoas acreditaram. E elas, com certeza, vão entrar no céu antes de vocês. E se vocês entrarem. Mas afinal, quem eram essas pessoas que administravam o templo? Eram pessoas que estavam sempre lá. E eles seguiam todos os preceitos que eles achavam que tinham que ser seguidos. Eles davam esmola, eles davam dinheiro para os pobres, eles sabiam todas as escrituras. Mas Jesus conseguiu ver no coração deles e percebeu que essa atuação no templo não era suficiente, porque por causa disso eles se sentiam muito melhores do que os outros. Não havia nenhum arrependimento ali no coração deles. E Jesus veio para divertir todo mundo, né? Muitas pessoas más, que eram consideradas más, deixaram de ser quando se converteram e aceitaram Jesus no coração. E passaram a ser filhos de Deus, como todos nós. Essa história nos faz pensar sobre que tipo de filhos nós somos. Nós somos que nem o primeiro, que concorda com tudo e depois faz tudo do seu jeito? Ou somos que nem o segundo, que às vezes erra e depois pensa, se arrepende e faz a vontade do Pai? Será que a gente acredita que Deus está transformando o nosso coração? Que Ele realmente vai nos perdoar e vai nos ajudar a corrigir nossa vida? Ou a gente acha que só ir à igreja já é o suficiente? É uma questão de pensar, não é? Chegou ao final a nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado e que possam usá-la para melhorar ainda mais a vida de vocês. Fique com Deus e até a próxima!